Contratura capsular de prótese de mama, um problema bastante comum e que é uma preocupação constante no consultório. Vamos discutir a respeito disso agora. Olá, meu nome é Francisco Claro Júnior, sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e vamos discutir nesse vídeo a respeito da contratura capsular. Contratura capsular é um problema relativamente comum quando se coloca um implante mamário, uma prótese de silicone, tá? E o que ele é? Toda vez que a gente coloca uma prótese de mama, o nosso organismo forma em volta dessa prótese uma cápsula. Essa cápsula, ela pode ser uma cápsula simples, né, que não vai gerar absolutamente nenhum problema à pessoa, geralmente ela é uma cápsula fininha. Então a gente observa que a qualidade até dessa cápsula que o organismo forma em volta da prótese, ela tem muita relação com o tipo do material e a superfície do implante mamário. Então, por exemplo, a gente observa que nas próteses que tem uma superfície mais lisa, as cápsulas, elas tendem a ser mais fininhas. E isso, então, a chance de você ter uma contratura capsular seja um pouco menor, tá? Curiosamente, as próteses que têm uma textura, nesse caso até uma macro texturizada, ou até a de poliuretano, que é tipo uma camada que se coloca aqui em volta da prótese, esse tipo de rugosidade, principalmente duas funções. A primeira é para evitar a movimentação da prótese, ela não escorregar, ela se fixar mais. E a segunda seria exatamente evitar a contratura capsular, pois as hipóteses é de que a rugosidade ele faria com que as forças de contração da formação da cápsula fossem aleatórias, então não seriam concêntricas e com isso não favoreceria a contratura. Mas o que a gente observa nesses tipos de prótese que tem uma superfície mais irregular, mais texturizada, é que elas fazem uma resposta inflamatória local maior, principalmente, muito provavelmente por causa de um microatrito no local, e elas acabam com isso fazendo com que a cápsula seja mais grossa. Então, geralmente, as cápsulas resultantes dessas próteses com maior textura, elas acabam sendo mais espessas. E o que a gente tem visto, até diferente daquela teoria, é que você tem uma incidência até relativamente alta de contratura capsular. Então, assim, o que precisa ficar bem claro? Toda vez que a gente coloca uma prótese mamária, um implante mamário de silicone, o organismo vai formar uma cápsula em volta. Sempre, então, ou seja, sempre você vai ter uma contratura capsular grau 1. Isso é normal, todo mundo que tem prótese tem uma contratura capsular grau 1. Um autor chamado Baker, ele classificou a contratura capsular em 4 níveis. Então você teria ali a primeira contratura, que seria a grau 1, que todo mundo tem, que não precisa fazer absolutamente nada. A grau 2, que você já tem um certo endurecimento da região, então ela fica um pouquinho mais endurecida. Basicamente quem percebe isso é mais o cirurgião plástico na hora do exame, por isso a importância de estar quase anualmente, no máximo 1 ano e meio, estar visitando sempre o cirurgião plástico depois de colocar um implante de mama, para a gente pegar algum problema como uma contratura capsular bem no começo, onde a gente consegue tratar isso daí com drenagens linfáticas, ultrassom, ou até mesmo o uso de um imunomodulador. Passou por esse grau 2, o paciente vem, às vezes a gente até vai tratando tudo, mas não tem melhora com a medicação. Ou então o paciente simplesmente não apareceu no consultório por anos e já deixou tudo aquilo evoluir, já está agora num grau 3, grau 4. No grau 3 a gente ainda pode tentar algum tratamento clínico, tá? Que seria basicamente onde você começa a ter alguma deformidade da mama. Geralmente a prótese ela tende a subir por causa da contratura capsular, então você perde a projeção dela aqui embaixo e ela começa a ir para cima. E no grau 4 que a pessoa tem inclusive dor, daí além de toda a deformidade você ainda tem dor, bastante dor no local. Então o que é importante? Grau 3 a gente ainda pode tentar algum tratamento clínico, mas se não melhorar, ou evoluir para o grau 4, o tratamento é realmente a retirada dessa prótese. E geralmente a gente faz a substituição. Na maioria das vezes não precisa retirar da cápsula, a gente faz um tratamento dessa cápsula, faz o que a gente chama de capsulotomia. Então a gente faz alguns cortes nessa cápsula, trata ela e coloca a prótese novamente. Ou então pode manter essa cápsula e colocar debaixo da cápsula, tá? Ou até em outro plano, se está no plano subglandular, subfacial, pode passar para o plano submuscular. Isso tudo depende de cada caso e deve ser discutido com o cirurgião plástico. Agora, quando a gente aborda e a cápsula está calcificada, a gente fala que a cápsula está doente, a gente precisa fazer a capsulectomia, ou seja, a retirada de toda essa cápsula. Qual o problema de retirar a cápsula? Ela é uma cirurgia mais longa, é um pouco dolorida ao pós-operatório e ela pode levar a deformidades da mama, porque quando a gente retira a cápsula
acaba saindo mais tecido mamário em volta, juntamente com ela. Então, a gente sempre que possível é importante evitar a retirada dessa cápsula, mas às vezes ela é necessário retirada. E assim, quando a gente faz a cirurgia, é possível tomar alguma atitude, algum método para prevenir essa contratura capsular? Então, muitos fatores têm sido considerados em relação à contratura. Então, assim, não apenas a superfície da prótese também, como a forma como a prótese foi colocada. Por quê? Algumas coisas que tem sido observado um aumento de incidência da contratura capsular é a presença de bactéria em volta da prótese. A presença dessa bactéria em volta da prótese, ela estimula uma inflamação crônica que faz com que o organismo produza mais tecido cicatricial em volta dessa prótese e então possa levar essa contratura capsular. Então aí o método de colocação, um método com bastante asepsia, realizado num hospital, por uma equipe adequada, utilizando um antibiótico para irrigar a prótese no momento que vai ser colocada essa prótese, são aqueles cuidados durante o procedimento cirúrgico para se introduzir essa prótese. Então não significa que fazendo tudo certinho você não vai ter. Não, a contratura capsular é a complicação mais comum da prótese de mama. Mas é claro que você tomando todos esses cuidados, um cirurgião qualificado, num ambiente hospitalar, com higiene e que já se preocupe com esse problema da contratura, a incidência é muito menor do que na média de uma pessoa que faz de qualquer jeito a prótese, por uma prótese de baixa qualidade, sem uma asepsia adequada, realizado em consultório, em clínica, né? Então, esses são cuidados que devem ser observados também durante o processo, durante o procedimento cirúrgico. Se tiverem qualquer dúvida, pode fazer suas perguntas. Se gostaram do vídeo, divulguem, curtam e nos vemos na próxima semana. Obrigado.